Sonegação, R$5. Propina, R$20. Ter as mãos limpas vale mais que tudo isso. Ministério Público da Paraíba, sempre ao lado do cidadão. Lavar o carro com a mangueira desperdiça 560 litros de água em meia hora, o que é água suficiente para matar a sede de alguém por 9 meses. Lave o carro com balde e não desperdice água. Ela já está faltando para muita gente. SOS Seca, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. A audiência pública discute os direitos de pessoas com deficiência. Aprovado em plenário o voto aberto na apreciação das contas do governo. E também aprovado o remanejamento de mais de R$200 milhões do orçamento estadual. Deputados da Frente Parlamentar visitam hoje o Cariri para conferir a situação hídrica da região. Taxa de juros do cartão de crédito vai às alturas e afeta as vendas no comércio. Prazo para a cobrança dos extintores do tipo ABC é novamente adiado. E aqui no estúdio, uma entrevista com uma das coordenadoras da APAE de João Pessoa. Tudo isso agora no Assembleia Notícias, primeira edição. E como sempre fazemos, vamos conferir as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A manchete do jornal O Globo é: renda tem maior queda em 10 anos. E agora passamos a conferir a manchete do jornal Folha de São Paulo. Polícia Federal faz operação contra desvios de R$6 bilhões da Receita Federal. A manchete agora do Jornal do Comércio: procedimentos de cabine são revistos. E agora conferimos as manchetes dos principais jornais, aliás, que circulam na Paraíba. Jornal da Paraíba: Zico leva a melhor sobre Viola no Jogo das Estrelas no Almeidão. Jornal Correio da Paraíba traz como destaque de capa: remédios subirão até 7,7% a partir de terça-feira. E o jornal A União destaca: aumenta o risco de leptospirose. Foi instalada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Depois da instalação, que aconteceu ontem à tarde, foi realizada uma audiência pública para debater esse tema. A cadeira de rodas nem sempre fez parte do dia a dia de Carolina. A ex-dançarina publicitária perdeu o movimento das pernas após sofrer um acidente de 8 anos. De lá para cá, passou a enxergar o mundo de uma forma diferente e a viver as dificuldades de ser deficiente. Para mim, a mobilidade foi a principal. Não poder transitar de forma igual a todas as outras pessoas pela dificuldade da locomoção. Porque todo mundo sabe, inclusive pelo símbolo nacional, né, da acessibilidade, a cadeira de roda tem a maior dificuldade de ter acesso aos espaços, né, as barreiras arquitetônicas são as principais. A gente vê aí nas calçadas e nas larguras das portas e rampas, né, e paradas de ônibus que não são acessíveis, dentre outras coisas que impossibilitam o nosso acesso aos espaços de forma igual. Então, assim, para mim foi muito chocante porque eu era professora de dança, né, então, assim, trabalhava com o meu corpo era instrumento, né, profissional. E eu ia e via de forma livre e acessível para todos os lugares. Uma triste realidade que Carolina compartilhou no plenário da Assembleia. Ela, que também é vice-presidente de uma associação que representa deficientes, foi uma das convidadas para a solenidade de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Deficiência. A iniciativa foi do deputado Ranieri Paulino, que vai presidir os trabalhos. A ideia da criação dessa Frente Parlamentar foi justamente criar esse fórum de discussão permanente, né, com as entidades, com os portadores de deficiência e o intuito foi, de fato, envolver as demais deficiências. A gente, às vezes, fixa muito na deficiência física, né, em detrimento e, às vezes, até por falta até de informação em relação à deficiência mental e intelectual. Então, a nossa frente é a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, que aí abarca a deficiência física, mental e intelectual. Então, já estamos começando com o trabalho, né, instalando a frente e
abrindo essa discussão através de audiência pública para comemoração, mas eu prefiro dizer até reflexão sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi no último sábado, né, que foi comemorado, e a Assembleia, né, deve, eu acho que, participar. Qual é a função das frentes parlamentares no geral? Junto com a solenidade de instalação, foi realizada uma audiência pública para discutir as dificuldades enfrentadas pelos deficientes, além de celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down. A presidente da associação AMIDAL, uma entidade que representa pais de filhos com a síndrome, foi uma das participantes do evento e ressaltou os principais obstáculos enfrentados, principalmente quando o assunto é a educação das crianças. As escolas ainda negam matrículas, ainda dão alguma desculpa que não pode, sendo que existe a lei que é para ter uma vaga para os filhos, mas a gente começa a enfrentar logo cedo problemas escolares. E aí afora, mercado de trabalho, o lazer, um shopping. Infelizmente, ainda hoje, as pessoas olham diferente. E a gente sabe que tem jovens hoje Down na faculdade. Mas como é que eles começaram? Com as oportunidades, com a educação. Então, o mais importante é uma educação inclusiva de qualidade. As demandas apresentadas durante a audiência vão pautar a atuação da frente na busca de políticas públicas. Esse é um momento importante de dizer, olha, a Assembleia está disposta a ouvir, né? Mas não basta ouvir, tem que ter os devidos encaminhamentos, né? Tem que ter, inclusive, a mediação do poder público quanto à Assembleia, né? Perante as instituições. Por exemplo, vai ter demandas aqui, especialmente sobre saúde e educação, né? Equipamentos de educação que contemple, de fato, né? Essa demanda que está sendo apresentada. Já tem experiências interessantes, inclusive na cidade de João Pessoa, na cidade de Campina Grande, mas é importante ampliar essas experiências para o interior do Estado. E aí o próprio governo do Estado, né, pode nos ajudar e nos auxiliar nesse sentido. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a síndrome de Down. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a coordenadora científica da APAI, Cacilda Virgínia, que vai nos ajudar a entender mais sobre esse tema. E a sessão de ontem na Assembleia foi de votação em plenário. Foram aprovados o remanejamento de mais de 200 milhões de reais do orçamento do governo e também o voto aberto no caso das contas do governador. Através de um acordo de lideranças, a Assembleia aprovou por unanimidade o remanejamento de quase 215 milhões de reais do orçamento do Estado. Os recursos que estavam numa reserva de contingência agora serão destinados às ações do governo. A Assembleia restabelece, isso não volta ao status quo, ou seja, o dinheiro não volta para o DR, o dinheiro não volta para a Suplan, o dinheiro não volta para a Secretaria de Recursos Hídricos, ela volta para uma reserva de contingência, para uma reserva. Então a Assembleia tem que autorizar o governador a subtrair dessa reserva de contingência, aí é necessária a autorização parlamentar da reserva de contingência e que o governo possa retomar o orçamento. A votação desta quinta-feira fica na história. A Assembleia aprovou por unanimidade o fim do voto secreto na apreciação das contas de governo. O regimento interno desta casa, não sei por qual a intenção, colocou nele a obrigatoriedade de ser secreto. A Constituição Estadual diz que a apreciação de contas do governo é voto aberto. A Constituição Federal também diz que o voto deve ser aberto, mas o regimento da Casa colocava a obrigatoriedade de ser secreto. Então, os senhores deputados, por unanimidade, corrigiu essa falha, essa contrariedade às constituições, e agora, a partir de agora, toda e qualquer apreciação de contas de governo será pelo voto aberto. As outras matérias sobre o voto aberto serão analisadas por uma comissão especial. Todas essas matérias que versam sobre voto aberto, secreto, será constituída uma comissão especial que irá analisar, que irá fazer o seu parecer e depois iremos para a discussão em plenário. Mas não é tão pacífico como a questão das contas, porque a questão das contas de governo é o que dizia a Constituição Estadual e Federal no sentido de ser aberto. Alguns outros itens têm discordância entre os deputados, nós vamos levar para o plenário e vamos discutir e depois aprovar aquilo que a maioria quer. Uma das propostas é de autoria do deputado João Bosco Carneiro. Inclui na pauta do dia de hoje, na ordem do dia, o projeto de resolução que foi retirado ontem, né, e o presidente apresentou um projeto de resolução específico em relação à questão
das contas, da análise das contas do governador. Esse projeto, em comum acordo, foi aprovado por unanimidade. Eu acho que isso já é um avanço aqui nesta casa em relação ao voto aberto. E em relação ao projeto de resolução, vai ser encaminhado, ao entendimento que se teve, vai ser encaminhado para uma comissão especial para que os deputados possam verificar se precisa mais de alguma emenda, de acordo com o entendimento de cada um. Agora, a minha proposta foi colocada, está em tramitação, né? Eu acho isso um avanço, né? Um avanço porque já foi dado o primeiro passo. Além de aprovar o fim do voto secreto para a votação das contas de governo e o remanejamento de recursos da reserva de contingência do Estado, a Assembleia também aprovou a isenção de ICMS e IPVA para pessoas com deficiência. Além de 30 requerimentos dos deputados, todos aprovados, a Assembleia também autorizou a concessão da medalha Epitácio Pessoa à jornalista Raquel Sherazade e ao desembargador José Ricardo Porto. E hoje pela manhã, os deputados da Frente Parlamentar da Água visitam as obras da transposição do Rio São Francisco em Monteiro, no Cariri paraibano. Em seguida, acontece uma audiência pública. Nós estamos numa fase de trabalho de coleta de dados sobre a situação real da água na Paraíba, as consequências provocadas pela seca em cada região. Nós já fomos fazer uma visita no Sertão, estamos indo agora ao Cariri e voltando também ao Sertão através de Pombal, tendo como finalidade conhecer a realidade, que vai restar num conjunto de ação que nós vamos desenvolver junto aos ministérios, junto à Agência Nacional de Águas. Nós temos problemas importantes na execução das obras da transposição. Por exemplo, o trecho que integra o açude Engenheiro Avidos no Sertão, a barragem de Caiçara, que está sendo construída, nem sequer ainda foi licitado. O lote 3 do projeto da barragem Acauã, do canal Acauã-Araçagi, também ainda não foi sequer iniciado. Nós temos uma situação muito crítica que é a demissão de mais de 2.000 pessoas da região de Sousa, de São Gonçalo, em função do problema da seca que comprometeu a cultura do coco, de 10 carradas de coco dia, de caminhões que saíam de Sousa, apenas são 3 por semana. Nós iremos ao açude de Carneiro para ver que aquele açude que abastece várias cidades da região de Pombal, a exemplo de Bom Sucesso e outros tantos, o açude de Carneiro está chegando no seu limite, 2% da sua capacidade. É bem verdade que começou a chover no Sertão, mas não começou ainda a haver uma elevação nos níveis dos reservatórios. É o problema que Engenheiro Avidos não tem condições mais de mandar água para Sousa, mesmo com chuvas, mas essa chuva não está aumentando o volume, repito. Então estamos fazendo esse apanhado. Concluindo esse apanhado, aí vai ser desenvolvida uma nova ação, que é como articular o Palácio do Planalto, a presidenta Dilma, os nossos deputados federais, as assembleias vizinhas que têm o mesmo problema como nós temos. E depois do intervalo, você vai saber qual a avaliação do governador Ricardo Coutinho sobre a reunião com a presidente Dilma Rousseff. E ainda, taxa do cartão de crédito está mais alta. É preciso ficar atento para não se endividar. Segurança pública é um dever do Estado e responsabilidade de todos os cidadãos. Ao Ministério Público cabe fiscalizar o correto e eficiente funcionamento dos órgãos de segurança. Ao cidadão, cabe denunciar situações que colocam em risco a cidadania. Procure o Ministério Público no seu estado. Ministério Público Federal. Que lei deve ser votada todos os anos até 17 de julho para que haja recesso parlamentar? O Plano Plurianual, a Lei Orçamentária Anual ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias? A resposta é a letra C. Tome nota, a Lei de Diretrizes Orçamentárias define quanto, como e onde os recursos públicos serão usados. A LDO serve como um guia para o Congresso Nacional elaborar o orçamento do ano seguinte.
Bem-vindo ao Brasil. Muito graças. Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Denuncie já. Disque 100, uma campanha do Ministério Público do Trabalho. A TV Assembleia vai contar as histórias dos municípios paraibanos. Vamos mostrar o dia a dia das cidades, as curiosidades do nosso povo e nossa história contada pelos próprios paraibanos, aqui na TV Assembleia. Lavar o carro com a mangueira desperdiça 560 litros de água em meia hora, o que é água suficiente para matar a sede de alguém por 9 meses. Lave o carro com balde e não desperdice água. Ela já está faltando para muita gente. SOS Seca, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. O bambu, uma planta natural das regiões tropicais e subtropicais do planeta, possui uma ampla gama de aplicações. Em países como a China, a Índia e o Japão, o uso do bambu na construção civil faz parte de uma tradição. Tanto na escala artesanal como também como um processo industrial, o caule lenhoso desta planta, em geral longo e resistente, lhe confere propriedades únicas. No Brasil, o bambu aparece em sua forma nativa em quase todo o território nacional, mas o seu uso ainda é muito pouco difundido. As pesquisas realizadas em nosso país têm mostrado as vantagens do uso industrial do bambu na construção civil. Com técnicas avançadas, hoje é possível a produção de lâminas de compensado, vigas e pilares, a partir do bambu, com excelentes qualidades técnicas e ainda com a vantagem de poupar a derrubada de florestas. Um projeto que tramita no Senado estabelece a Política Nacional do Incentivo ao Manejo Sustentado e à Cultura do Bambu. Outros países da América do Sul, como o Equador e a Colômbia, já perceberam o potencial de exploração industrial do bambu. O projeto de lei em análise no Senado prevê o estímulo ao plantio do bambu, além do investimento no desenvolvimento tecnológico e no apoio às pesquisas. Pequena. A fantasia mais criativa foi a da Maressa, com a fantasia Caixa de Leite. Obrigada, gente. Ganhar esse prêmio não foi fácil. Eu caprichei. Olha tudo que eu tive que aprender. Meu peso, minha composição, todos os meus nutrientes, minhas calorias, meu nascimento, meu tempo de vida. Enfim, tudo que o consumidor precisa saber na hora de me escolher. Isso é que é fantasia de uma criança ligada, Maressa. Direito do consumidor é coisa séria. Não aceite informação pela metade. Estamos de olho. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Ó pátria amada, idolatrada, salve. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. Mas se ergues da justiça a clava forte. E o sol? Torça contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ligue 123. Agora é lei. Foi criado um plano de recuperação física de escolas públicas atingidas por calamidades.
O Ministério da Educação vai prestar assistência financeira para a reconstrução de escolas e bibliotecas escolares instaladas em cidades atingidas por enchentes e outros desastres naturais. O plano vai atender estados e municípios que tenham decretado situação de emergência ou calamidade pública que comprometam o funcionamento do sistema de ensino. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vai liberar os recursos financeiros por meio de transferências diretas aos estados e municípios atingidos. Para a transferência dos recursos, não haverá necessidade de criar convênios, contratos ou acordos. As cidades que receberem os benefícios devem prestar conta aos órgãos de controle interno do Poder Executivo. Eu não sou diferente de ninguém, mas todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra boca e pra cozinha. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Depois do encontro dos governadores nordestinos com a presidente Dilma Rousseff, o governador Ricardo Coutinho, que foi o articulador dessa reunião, fez uma avaliação da conversa com a presidente. Vamos conferir. Pontos que unificam a região, que estão na ordem do dia, que simbolizam as maiores necessidades do povo nordestino e do povo brasileiro. Nós estamos oferecendo o Nordeste como parceiros para ser uma espécie de laboratório de implantação do Sistema Único de Segurança Pública. É fundamental que o país tenha uma política única de segurança pública. Não se pode ter cada estado fazendo o que bem entender. Isso não dá certo. Então nós estamos propondo isso. É fundamental construir uma nova fonte de financiamento para a saúde e, ao mesmo tempo, cadastrar os leitos que já estão atendendo. A Paraíba, por exemplo, tem mais de 1.050 novos leitos. Nós aumentamos em 130% o número de leitos em UTI durante os 4 primeiros anos de gestão e não estamos recebendo nada por isso, porque não estão cadastrados, não estão habilitados. A partir da próxima semana, nós queremos já começar a ter respostas acerca disso, né? E carro-pipa, poços, adutoras de engate rápido e, finalmente, a expectativa nossa de construirmos novas linhas de financiamento onde possamos avançar no desenvolvimento dos nossos estados. Esses pontos, eles unificam os governadores do Nordeste, eu tenho certeza absoluta, unificam o povo da nossa região. A taxa de juros do cartão de crédito não está para brincadeira. Ela chega a 342% ao ano, a maior desde 2011. E diante dessa realidade é preciso ter muito cuidado para não se endividar. Na hora de ir às compras, ele parece ser o melhor amigo. Afinal, sair de sacola na mão sem ver o dinheiro saindo do bolso parece ser um grande negócio. Isso, pelo menos, era o que Daniela achava até o dia que não conseguiu pagar a fatura do cartão. Fiz uma compra, fiquei desempregada e com isso o juro foi correndo em cima da conta que eu já devia e meu nome sujou. Se fosse só, se a gente comprasse, pagasse só aquela conta ou um juro até menor, seria bem melhor. Quando o assunto é o atraso no pagamento da fatura, os juros do cartão de crédito não dão moleza. O último levantamento feito pelo Banco Central mostrou que em fevereiro a taxa média anual chegou a 342%. Com essa taxa de juros, uma fatura não paga no valor de R$ 1.000 sobe para R$ 1.127 em 30 dias. 6 meses depois, a dívida dobra e chega a R$ 2.049. O juro do cartão de crédito, ele vem sempre elevado. Se você for fazer uma verificação ao longo dos períodos anteriores, também ele é um patamar sempre elevado. Por quê? Porque não há qualquer gestão do Banco Central com relação às administradoras de cartão de crédito. Então, elas praticam
os juros que elas acharem conveniente, né? E, consequentemente, existe já uma certeza de que as administradoras elas sobrevivem em função da inadimplência. Então, quanto maior os juros, maior a inadimplência, consequentemente, maior o lucro. A alta nos juros já vem se refletindo no comércio, que sente a diminuição das vendas. Se atrasa uma fatura de cartão, você vai pagar uma fortuna depois, né? Então o pessoal fica meio com medo de comprar por causa disso, essas coisas aí, né? Muito juro, muita despesa, e o cliente acaba fugindo, né? Fica evitando de passar cartão e, no resumo, cai a nossa venda aqui, né? Em geral. Para quem caiu na armadilha dos juros e não sabe o que fazer, a dica é substituir a dívida. O melhor caminho, no caso desse, é procurar uma negociação, né? Suspender o cartão de crédito ou os cartões de crédito, né? E liquidar esse débito, senão ele entra numa bola de neve com relação a dívidas. A dívida Daniele ainda vai negociar, mas já sabe o que vai fazer com o cartão de crédito dela. Agora eu estou com cartão, mas estou pensando agora em cancelar. Inclusive eu já cancelei o da minha mãe e vou cancelar o meu. Hoje, a partir das 6h30 da tarde, no auditório da OAB, será lançado o livro Corrupção no Mundo, do doutor em Ciências Jurídicas Judivan Vieira. Ontem, no Assembleia Notícias, segunda edição, a jornalista Juliana Teixeira conversou com o escritor. São 7 anos de estudo, de pesquisa, para se chegar aos 5 livros hoje, Corrupção no Mundo. O que o senhor traz hoje de resultado dessa pesquisa? Você disse bem, foram 7 anos de pesquisa até chegar a publicar a primeira coleção do mundo. E eu te confesso que um dos motivos foi o ciúme. Tu sabes que, estudando 5 anos de doutorado na Argentina, inclusive financiado pela Administração Pública Federal Indireta do governo federal em Brasília, eu consegui encontrar alguns livros de excelentes escritores argentinos, uruguaios, mexicanos, estadunidenses e alemães, principalmente alemães. Nós não tínhamos um escritor brasileiro que tivesse escrito cientificamente sobre a corrupção. Essa coleção ela não está baseada em casos de corrupção, não trata de Lava Jato, de Caixa Econômica, de BNDES, de Banco Marca, nada disso. É um trabalho científico no qual eu abordo alguns aspectos científicos como o que é corrupção, quais as causas da corrupção, quais as consequências, porque toda causa tem uma consequência. 3, qual o perfil do corrupto? E por fim, a gente apresenta no livro 5 as ferramentas de combate à corrupção, porque se você levanta um problema, é muito importante indicar a solução, né? Exato. Aqui a gente tem. Existe um perfil do corrupto e o que é a corrupção? Interessante. Sabe que eu tenho ministrado algumas palestras nessa turnê de divulgação pelo Brasil. Nós começamos em Brasília, depois São Paulo, Rio, Recife, e eu queria terminar aqui em João Pessoa, porque esse é o meu estado de origem. Eu saí muito cedo, aos 5 anos de idade, para Brasília. Eu até brinco que eu saí da Paraíba, mas a Paraíba nunca saiu de mim, nunca. Por isso o meu retorno para cá. Aí você me pergunta, qual o perfil do corrupto? Engraçado que a gente pensa que esse é um estudo novo, mas um dos melhores filósofos gregos clássicos, Aristóteles, que viveu no século IV antes de Cristo, ele já tinha traçado o perfil do corrupto, quando ele disse no seu livro A Política, que nem o homem virtuoso, nem o corrupto tem controle moral sobre sua conduta. Olha que interessante, nem o virtuoso, nem o corrupto tem controle sobre sua conduta moral, mas ele coloca uma conjunção adversativa. É como se ele desse uma guinada no pensamento. Ele disse, mas eles tinham antes o poder de decidir de ser uma coisa ou outra. Então ele já começa dizendo que o homem, seja ele virtuoso ou seja ele corrupto, o homem como um todo, ele está sujeito aos desvios de conduta. Muito tempo depois, Sigmund Freud, um grande psicanalista austríaco, vai trabalhar esse tema e ele vai dizer que o perfil do corrupto é o do Homo sapiens. Portanto, não importa se o indivíduo, não importa o credo, a cor, a religião, não importa. Onde houver homem na face da terra, haverá corrupção. E vamos conferir o tempo hoje. A previsão para o município de Alagoa Grande é de nebulosidade variável. A temperatura máxima de 28 e a mínima de 21 graus.
Na Baía da Traição, a previsão é de nebulosidade variável com possibilidade de chuvas passageiras. A temperatura máxima é de 31 e a mínima de 24 graus. 24 graus, aliás. Em Esperança, a temperatura máxima é de 29 e a mínima é de 21 graus. A previsão é de nebulosidade variável. E no próximo bloco, o prazo para uso do extintor ABC é novamente adiado. E ainda, uma entrevista com uma das coordenadoras da APAI em João Pessoa. A diversidade, a riqueza e a beleza das espécies da nossa fauna são objeto da cobiça de muita gente, aqui e lá fora. Os números do tráfico internacional de vida silvestre são assustadores. Está entre as mais lucrativas atividades ilícitas do mundo, perdendo apenas para os tráficos de armas e de drogas. 95% do comércio de fauna silvestre no Brasil é ilegal. 30% dos animais capturados anualmente pelos agentes do tráfico no país são contrabandeados. Como se não bastasse, o comerciante inescrupuloso não hesita em maltratar os bichos para que eles pareçam mansos ou para que não façam barulho e assim não despertem a atenção. Mais que cruel, o tráfico de animais silvestres é crime. Faça a sua parte. Não compre nem mantenha animais silvestres em cativeiro. Denuncie casos de maus tratos e o tráfico na linha verde do IBAMA, 0800 61 80 80. A ligação é gratuita. Suborno, R$5.000. Corrupção, R$500. Sonegação, R$5. Propina, R$20. Ter as mãos limpas vale mais que tudo isso. Ministério Público da Paraíba, sempre ao lado do cidadão. O Denatran adiou novamente a exigência do extintor veicular ABC. Quem ainda não comprou tem mais tempo. Essa medida era para valer em janeiro e agora passa para julho. O novo prazo para a obrigatoriedade dos extintores do tipo ABC agora é 1º de julho. O motivo do adiamento, segundo o Ministério das Cidades, é a falta do equipamento nas lojas. Esta é a segunda vez que a exigência é adiada. A primeira foi em 7 de janeiro e também pelo mesmo motivo. Quando entrar em vigor, a multa para quem descumprir a determinação será de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, os extintores ABC são mais eficazes no combate a incêndios em materiais como madeira e tecidos, além de possuir 5 anos de validade. No último dia 21 de março foi o Dia Mundial da Síndrome de Down. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Cacilda Virgínia, que é coordenadora da Comissão Científica da APAI. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pelo espaço. Dia 21 houve atividades aqui em João Pessoa. Que tipo de atividades e qual o objetivo de sempre se marcar, se lembrar esse dia? A APAI de João Pessoa, na verdade, começou a sua comemoração no dia 21, né, junto com uma caminhada com outros pais, né, com crianças com síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down, né, e fechamos a nossa comemoração no dia 23, que foi o dia de aniversário da entidade e também o dia final da nossa comemoração na sede da entidade, né. Tivemos apresentações artísticas, depoimentos da família, né, e o sentido é exatamente esse, as famílias poderem dividir, compartilhar suas experiências, né, e a gente aproveita exatamente essa data, né, para conscientizar a sociedade em geral e reunir, né, as famílias. Cacilda, como é que a gente poderia definir o que é a síndrome de Down, até porque muita gente ainda acha que é uma doença? A síndrome de Down é uma alteração do cromossomo 21, né, é uma alteração, vamos dizer assim, genética, não escolhe raça, cor, né, não é uma doença, né, e não pode ser classificada, vamos dizer assim, maior ou menor. Na verdade, quanto mais cedo a criança, né, ou a pessoa é estimulada, melhor ela vai ter para a resposta social dela, né, para a vida.
E de que maneira os pais podem fazer esses estímulos? Qual a orientação geral que você poderia dar aos pais de crianças, de bebês com Down? Certo. Eu vou só falar um pouco que o serviço que a gente presta lá na APAE, que é exatamente esse apoio, tanto da parte social, da educação e da saúde, né? E a gente sempre orienta que o mais cedo, né? Quanto mais precoce você tem o diagnóstico, até às vezes a mãe já, ainda com a criança no ventre, que procure entidades para ter de fato uma orientação, né? E é exatamente isso que a APAE faz. Hoje a gente tem 45 usuários com síndrome de Down de 0 até os 100 anos, né? E o apoio é exatamente, a orientação é exatamente essa, né? Trabalhar o quanto mais precocemente. Lembrando também que existe a necessidade de uma equipe interdisciplinar para ser feito um melhor trabalho, né? Você é fisioterapeuta e a fisioterapia ajuda no desenvolvimento de pacientes com Down? Ajuda. A criança com Down, ela vai ter algumas características, tanto físicas, né? E dentre elas a parte motora, que inicialmente é um pouco comprometida. A gente diz que a criança é um pouco mais molinha, né? Então a fisioterapia vem exatamente para estimular essa parte motora, né? Coordenação motora, fina e grossa, para que ela venha a ter uma resposta social melhor também. Essa alteração cromossômica que leva à síndrome de Down, ela afeta também o desenvolvimento intelectual, mas nós vimos, inclusive na matéria, uma das matérias iniciais do Assembleia Notícias hoje, que há crianças, adolescentes que, com o passar dos anos, elas até chegam à universidade. Explica pra gente como é exatamente essa alteração, o que é que causa na intelectualidade das crianças. A pessoa com deficiência com a síndrome de Down, ela vai ter a deficiência intelectual, que é como eu falei, dependendo da estimulação em graus diferenciados, né? Quanto mais estimulada, sempre melhor. Lembrando que a pessoa com síndrome de Down, ela sempre vai necessitar de um apoio. Um apoio não é uma supervisão rígida, na verdade é um auxílio para aquela área que ela tem um pouco mais de dificuldade. Muitas vezes pode ser a leitura, muitas vezes pode ser o físico, muitas vezes pode ser a escrita, né? Isso não a incapacita para não chegar à universidade. A gente tem casos, né, de pessoas que chegaram até hoje trabalhar. A própria APAE, ela tem uma parceria com o Ministério Público, né, que a gente faz uma espécie de uma parceria de estágio. Os usuários saem lá da APAE e vão até o Ministério Público para aprender vamos dizer assim, o trabalho e o convívio social, né? Às vezes uma atividade simples, mas que tem um grande significado para eles, né? Cada um com a sua limitação e com a sua capacidade, que é aí onde a gente deve explorar, né? A expectativa de vida também aumentou? Após o século XX, com a questão da melhoria da saúde, né? A gente teve uma expectativa de vida melhor. A gente tem hoje na entidade pessoas idosas com síndrome de Down tendo uma vida dita praticamente normal, né? A expectativa e a qualidade de vida também. Melhorou, né? Como as crianças nasciam com muito problema cardíaco e esse problema cardíaco não conseguia ser resolvido logo de início, então a gente tinha uma morte mais precoce, né? O índice de obesidade muito maior. Hoje a gente já tem uma orientação bem prévia disso, uma cirurgia cardíaca muitas vezes quando é necessária, bem precocemente, né? E uma orientação nutricional melhor para que não exista um sobrepeso, né? Para que se tenha também uma qualidade de vida melhor para as pessoas com síndrome de Down. Nós vimos a AMI-Down, que é uma associação ligada também à questão de Down, tem a APAE, mas outras entidades estão também trabalhando para dar assistência às crianças, aos portadores de Down e às famílias. Aqui na Paraíba existem outras associações, a gente tenta até, inclusive, trabalhar meio que falando a mesma língua, né? Tentando estimular tanto a inclusão, seja ela social, seja ela educacional dessas pessoas, né? Elas precisam estar em sociedade, né? Serem vistas com as suas capacidades, né? Valorizadas pelas suas capacidades, né? A gente tem na APAE um grupo de dança formado por pessoas com síndrome de Down que dançam espetacularmente, né? Outro dia a gente foi fazer uma apresentação, a riatinha da sandália descolou, caiu, e ela rapidamente empurrou a sandalinha e continuou a apresentação dela
lindamente como se nada tivesse acontecido. Cacilda, e como é que as pessoas podem ter mais informações sobre Down? E também, acredito que a APAE também necessita de doações. Como é que está essa situação? É verdade. A gente teve uma queda muito grande de doações, advindo até do próprio celular, né? Nós tínhamos a questão do telefone fixo, nos aproximava mais da sociedade. Então, a APAE clama, né? Pede essa ajuda através do telefone 3235-2080. É o telefone da entidade e é ligado direto com o telemarketing da associação. E a gente realmente necessita desse apoio da sociedade para a gente dar continuidade a esse trabalho. Esse apoio pode ser financeiro ou de outras formas também? Nós aceitamos todo tipo de apoio, seja ele financeiro, né? Seja ele até o apoio profissional. A gente precisa muito de voluntários, a gente tem uma equipe pequena hoje de voluntariado. Saúde, educação, né? Na assistência social a gente também precisa do voluntariado, né? E esse telefone também serve para maiores informações? Serve para maiores informações. Ok, Cacilda, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, a APAE agradece também. Boa sorte no seu trabalho. Obrigada. Bom, e uma última informação, a Polícia Federal de Patos incinerou mais de 1 tonelada de maconha hoje de manhã. Foram queimados 1.143 quilos da droga, que foi fruto de apreensões realizadas apenas no sertão da Paraíba nos últimos 4 meses. Essa incineração fez parte das comemorações de 71 anos da Polícia Federal. E estreou ontem, às 9 horas da noite, aqui na TV Assembleia, o programa Nossa Paraíba. O programa, que vai abordar o melhor de nosso estado, vai viajar pela Paraíba, mostrando as belezas de cada região e ainda a força e a cultura de nosso povo, além das vocações econômicas. Na estreia ontem, o tema foi João Pessoa. O programa Nossa Paraíba, apresentado por Daniel Porpino, vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas da noite. A Assembleia Notícias, primeira edição, termina aqui. Confira mais informações no nosso site, al.pb.gov.br ou logo mais no Assembleia Notícias, segunda edição, às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana para você.